Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Você escreveu enviando um link e perguntando o que eu achava desse pregador do link que você enviou. Eu não conhecia esse pregador filipino que você citou e eu precisei até pesquisar para descobrir quem era essa pessoa. Embora a palavra de Deus deixe claro que não cabe a nós julgar as pessoas, a palavra de Deus também ensina que devemos julgar o que as pessoas falam e quais são as suas doutrinas e também o seu andar. E é o que eu pretendo fazer aqui. Homem nenhum deve ser, aos nossos olhos, infalível no seu modo de viver e no seu modo de pregar. O cristão não segue a homens, mas o cristão segue a Cristo. As minhas observações aqui, portanto, sobre a doutrina que esse homem professa, ajudarão você a identificar o erro, não apenas no ensino dele, mas também no ensino de muitos outros pregadores que professam coisas semelhantes. Os versículos a seguir mostram nossa responsabilidade em julgar tudo o que vemos, lemos e ouvimos. 1 Coríntios 10, 15. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mateus 7, 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Se esse homem que você mencionou exerce tamanha influência sobre você, como parece exercer pelo modo que você o exalta, então é preciso cuidado. Paulo deixou muito claro na sua primeira epístola aos Coríntios do perigo que é seguir a homens, mesmo aqueles que podem nos ensinar verdades preciosas, o que não é o caso desse pregador, pelo que eu já vi. Nós devemos julgar tudo que as pessoas falam e rejeitar aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Aparentemente você foi seduzido pelo fato de ele não pedir dinheiro aos seguidores, ao contrário do que fazem muitos pregadores atuais. Mas isso não o isenta da responsabilidade pelas heresias que ele ensina e que eu vou explicar resumidamente. O site em português não diz muito do que eles creem, do que os seus seguidores, esse homem e os seus seguidores creem. Por isso eu fui a um site em inglês e logo de cara eu constatei tratar-se de uma seita fundamentada em mentiras. Eu posso dizer com todas as letras e sem medo de errar, não é de Deus, ok? Não é de Deus. Observação, a fim de não fazer propaganda desse pregador e da igreja que ele fundou, porque alguns adoram ser criticados, porque isso também atrai curiosos para a sua denominação e acabam virando adeptos, eu não vou citar aqui na gravação, e nem citei no texto do meu blog, quem é essa pessoa. Na declaração de fé dele, da sua igreja que ele fundou, fica claro que ele não crê na Trindade, ele não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas ele crê em um Deus Pai e nega a divindade de Cristo e sua igualdade com o Pai. Quando ele diz o seguinte: um verdadeiro e poderoso Deus, que significa dizer que Jesus é um Deus verdadeiro e poderoso. E não, ele diz no site, voltando, a true and mighty God, quer dizer, um Deus verdadeiro e poderoso, e não o Deus verdadeiro e poderoso. Ele está falando de Jesus. Ele também não inclui o Espírito Santo na deidade, mostrando que não crê na pessoa do Espírito Santo, como uma pessoa distinta. Talvez ele creia numa influência ou poder, como fazem os testemunhos de Jeová, mas ele não crê que o Espírito Santo seja uma pessoa divina. Em seguida, ele diz crer que Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo? Não, ele não diz isso. Ele diz que Cristo foi enviado, e agora eu vou traduzir ao pé da letra o que ele diz.
Ele foi enviado para o estabelecimento da igreja X, que é a igreja desse pregador. Que ele chama de Congregação dos Apóstolos, Profetas, Mestres e Outros, primeiro fundada na cidade de Jerusalém e mais tarde disseminada e pregada pelos apóstolos em diferentes lugares da Ásia Menor. É inacreditável que alguém possa seguir um homem que prega tamanha bobagem. Ele diz que a igreja que ele inventou, que tem o nome X lá no site dele, foi fundada por Jesus Cristo, lá em Atos. Ele está dizendo que a denominação dele foi fundada há 2000 anos e pregada pelos apóstolos. Dá para entender um negócio desse? Isso, obviamente, exclui todos os cristãos que não sejam seguidores dele, de sua denominação. Essa declaração é muito parecida com o que prega o catolicismo. Em seguida, ele diz que as nações dos gentios, os não-judeus, são participantes da promessa de vida eterna pela fé em Cristo Jesus e no Evangelho. Até aí, ele disse isso. E agora vem a melhor parte, que ele fez questão de colocar em letras garrafais no site. Ele diz que esses não estão autorizados por Deus a estabelecerem suas próprias igrejas. Considerando que o que ele afirmou no parágrafo anterior do seu site sobre a denominação que fundou, que seria então a igreja verdadeira, o que ele está dizendo em seguida é que ninguém pode estabelecer outra igreja além daquela que ele fundou. E que nesses devaneios dele, que como tem qualquer guru tem devaneios, essa que ele fundou seria então a verdadeira igreja. Que ele fundou, mas que na verdade é aquela que começou lá em Atos. Ele acrescenta que a obrigação mais importante dos membros da denominação que ele fundou é propagar o evangelho, pois, abre aspas agora, palavras dele, somente a igreja pode ensinar a sabedoria de Deus para a salvação da humanidade, fecha aspas. Obviamente, por igreja, nós devemos entender que ele está falando da sua própria denominação. E isso não é nem um pouco diferente do que ensinam muitas seitas heréticas. A propósito, em nenhum lugar nas Escrituras nós vemos que a igreja ensina. A igreja nunca ensina, a igreja só aprende, porque a igreja são pessoas, não é uma organização. Igrejas são pessoas, a igreja aprende. Aprende de quem? Da palavra de Deus, aprende dos dons, aprende do que o Espírito Santo ensina. Quer um conselho? Fuja disso se você ainda não foi hipnotizado por esse profeta, esse falso profeta. Se já foi, então certamente você vai dizer que tudo o que eu escrevi aqui é jogo de intriga, dor de cotovelo, etc, 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 como geralmente dizem os adeptos fanatizados pelas seitas que nada têm de Cristo.